Numa casa tranquila em Sussex, entre árvores antigas e o cheiro de madeira molhada, Kate Blanchett muitas vezes se senta sozinha à janela. Lá fora, a luz escorre como um rio silencioso pelas colinas, enquanto lá dentro, o tic-tac de um relógio corta o tempo em pedacinhos. Ela quase não sorri e, ainda assim, algo parece arder em seus olhos. Uma memória que nunca se apagou de vez. E se o legado que a tornou imortal também quebrou o silêncio de sua família? Hoje, sua fortuna é estimada em mais de 95 milhões de dólares, uma soma que pesa mais que ouro, pois foi moldada pela determinação, pela perda e pela disciplina. De Elizabeth, 1998, onde encarnou a rainha que se perdeu entre o poder e a solidão, a Tar, 2022, onde cada nota se tornou uma arma e cada silêncio uma confissão. Kate Blanchett dominou a arte do indizível. Ela é a rainha do silêncio. A mulher que transformou a dor em elegância. A atriz que não apenas interpretou personagens, mas desnudou almas. Mas por trás dessa fachada impecável, por trás do sorriso que as câmeras tanto amavam, escondia-se outra verdade. Era o silêncio. O silêncio sobre as tensões familiares, sobre um marido que se perdeu na sombra do sucesso dela, e sobre filhos que viviam à distância de uma mãe que abraçava o mundo, mas se perdia de si mesma. Sua fortuna, mansões, coleções, produtoras, não era apenas um sinal de triunfo, mas também uma barreira de proteção. Ela construiu um império para nunca mais ser vulnerável. Mas todo palácio guarda um eco, e todo eco lembra o vazio que fica quando os aplausos se esvaem. E assim começa esta história, não com a glória, mas com uma pergunta: quanto de solidão custa a imortalidade? Porque por trás desse império brilhante há um preço que ninguém poderia imaginar. Kate Blanchett nasceu em 14 de maio de 1969 em Melbourne, numa casa pequena e discreta, onde o vento cantava pelas frestas das janelas. Seu pai, Robert, era um oficial americano e sua mãe, June, uma professora australiana. Quando Kate tinha 10 anos, seu pai morreu repentinamente de um ataque cardíaco. A partir desse dia, a casa parecia ter parado no tempo. Os relógios continuavam a tic-taquear, mas o tempo parou para uma menina que teve que entender cedo demais o que a perda significa. A mãe manteve a família unida com uma calma que parecia quase sobrenatural. Ela trabalhava durante o dia como professora e costurava roupas à noite para sustentar os 3 filhos. Kate a observava. Como ela silenciava quando deveria chorar, como sorria para afastar a gravidade do ar. Esse silêncio que se tornou força marcou Kate para sempre. Ela aprendeu cedo que não é preciso ser barulhento para ser ouvido. Na escola, ela não se destacava pela beleza, mas por um olhar que ia mais fundo. Seus professores a descreviam como inquieta, diferente. Nos longos verões de Melbourne, quando o calor fazia a paisagem tremeluzir, ela passava horas na pequena sala de estar, encenando cenas de filmes antigos que via na televisão, Casablanca e O Vento Levou. Ela ainda era uma criança, mas já uma observadora do mundo. Na adolescência, trabalhou num asilo para ganhar dinheiro e lá conheceu uma velha atriz que lhe disse: "A arte começa quando você ousa sentir o que os outros evitam." Esse encontro se gravou nela como uma oração. Katia escreveu em seu diário: "Nunca quero ser impotente diante da vida. Quero vê-la e senti-la por inteiro." Após terminar o ensino médio, ela ingressou no National Institute of Dramatic Art, NIDA, em Sydney, contra o conselho de muitos que diziam que o teatro era um beco sem saída. Mas Kate não seguiu nenhum mapa. Ela seguiu uma voz interior, suave, mas determinada. Ela se destacava, não por sua beleza, mas por sua precisão. Seu silêncio que era mais alto que qualquer gesto. Seus professores a chamavam de a garota que atua com os olhos. Quando ela pisou no palco, era como se o tempo voltasse a fluir. Todo o silêncio de sua infância, a perda, a solidão, tudo se transformou em linguagem, em movimento, em verdade. Kate Blanchett não nasceu para ser famosa. Ela nasceu para dar testemunho da dor, da força,
do poder silencioso da condição humana. E assim, ela carregava sua primeira promessa dentro de si. Ela nunca mais seria impotente, nunca mais uma criança fugindo da vida. Pois do silêncio de sua mãe, da perda de seu pai, nasceu uma mulher que conquistaria o mundo com uma grandeza silenciosa, não pelo barulho, mas pela profundidade. Quando Cate Blanchett deixou o palco para atuar diante das câmeras, Hollywood ainda estava longe, geográfica e espiritualmente. Ela começou em pequenas produções teatrais, interpretando Shakespeare com uma intensidade que calava os críticos. Logo, ela se tornou a nova voz do teatro australiano, um rosto que não se podia esquecer, porque não interpretava, mas era verdadeiro. Sua grande chance veio em 1998 com o filme Elizabeth. Naquele momento em que ela tomou o cetro e mergulhou no papel da rainha, tudo mudou. Seu olhar, orgulhoso mas vulnerável, tornou-se o símbolo de uma geração que unia força com dor. O mundo assistiu como uma desconhecida de Melbourne se transformou em ícone. O filme não só lhe rendeu o Globo de Ouro e a primeira indicação ao Oscar, mas também abriu as portas para um novo capítulo. A fama global. Hollywood esperava mais uma mulher glamurosa, mas ela chegou como artista. Enquanto outros buscavam o tapete vermelho, Cate buscava a verdade em cada frase, em cada olhar. Seus papéis se tornaram espelhos. O talentoso Ripley, o aviador, Notas sobre um escândalo, Blue Jasmine, Carol, Tar. Cada personagem era um fragmento de sua alma, uma outra versão da mulher que ela poderia ter sido. Mas enquanto seu nome brilhava nas maiores telas do mundo, ela começou a construir um império em silêncio. Juntamente com seu marido Andrew Upton, ela fundou uma produtora, comprou imóveis na Austrália, Inglaterra e Erocewa e investiu em arquitetura sustentável. Ela não era uma atriz que colecionava a fama. Ela era uma arquiteta do duradouro. Sua casa em Sussex, discreta por fora, era por dentro um templo da arte. Livros até o teto, um piano de cauda na sala de estar, desenhos infantis ao lado de fotografias de filmagens. Não era um lugar de luxo, mas um lugar de pensamento. Mas quanto maior seu reino se tornava, mais perceptível era a frieza nos cômodos. Cate havia alcançado tudo: 2 Oscars, dezenas de prêmios, um lugar entre as Ninsainor mulheres mais influentes do mundo. Ela era mãe de 4 filhos, atriz aclamada, produtora, ícone de estilo, e ainda assim, em entrevistas, quando falava sobre felicidade, ela hesitava. Seu sorriso era polido, mas seus olhos olhavam para outro lugar, para onde nenhuma câmera podia segui-la. Um jornalista a perguntou uma vez se o sucesso causava solidão. Ela respondeu suavemente: "Só se você esquecer quem você é sem ele." Cate nunca esqueceu, e ainda assim pagou o preço. Ela se tornou um símbolo de perfeição, mas também de distância. As pessoas a admiravam, mas raramente a entendiam. Seu silêncio era mal interpretado como arrogância, seu autocontrole como frieza. Na verdade, ela havia se tornado cautelosa. Uma mulher que sabia que cada palavra que se entrega ao mundo é uma a menos para a alma. Ela construiu um império não por vaidade, mas pela necessidade de criar algo que não pudesse ser tirado. Algo que durasse quando os aplausos se silenciassem. E ainda assim, enquanto as luzes ficavam mais brilhantes, o silêncio por trás delas se aprofundava. A fama que ela via antes como libertação tornou-se um espelho que refletia seu próprio rosto, bonito, mas cansado. E em algum lugar, na luz dourada de uma noite de Oscar, a sombra que ninguém percebia começou a crescer. Ela tinha tudo: prêmios, admiração, uma família, uma fortuna que ia além dos sonhos. Mas o que ela mais queria, paz, permaneceu inatingível. A fama que a havia elevado começou, silenciosamente, a sufocá-la. Entre entrevistas, filmagens e cerimônias de premiação, o silêncio entre ela e seu marido Andrew Upton ficava cada vez mais alto. 2 pessoas que antes falavam a mesma linguagem da arte, de repente se viram em cômodos diferentes, cada um preso em seu próprio silêncio. Por trás de portas fechadas, Cate lutava com um vazio que não conseguia nomear.
Os aplausos ecoavam em seus ouvidos quando ela voltava para casa à noite, mas não preenchiam os cômodos. Em uma entrevista, ela disse uma vez: "Eu amo o público, mas temo que ele ame apenas a imagem de mim." Essas palavras soaram como uma confissão que quase ninguém percebeu. Quando, em 2022, ela interpretou a aclamada maestrina Lydia Tarr em Tar, os críticos viram o papel como sua obra-prima. Mas para Kate, ela era mais do que uma personagem. Era um espelho. A solidão do poder, a frieza da perfeição, o lento colapso sob o peso das expectativas, tudo isso não era uma encenação. Era o seu próprio coração que falava. Nos bastidores, contou um membro da equipe mais tarde. Ela quase não falava. Ela era Lydia em cada pausa, em cada respiração. Andrew observava essa mudança. A mulher que ele amava ainda estava ali, mas seu olhar havia mudado. Entre eles cresceu uma distância invisível, alimentada pelo trabalho, pela fama e pelo medo silencioso de que amor e sucesso se devorem mutuamente. Amigos contavam que Kate raramente falava sobre sua vida pessoal, mas em seus olhos havia uma sombra que falava de cansaço e culpa. Seus filhos, criados entre palcos e câmeras, viam uma mãe que em cada filme conquistava o mundo, mas em casa muitas vezes permanecia em seus pensamentos. A câmera a havia capturado, não apenas como atriz, mas como prisioneira de seu próprio mito. Naqueles anos, ela se recolhia cada vez mais. Ela falava da natureza como seu último refúgio. Em longas caminhadas pelas florestas de Sussex, na chuva, sozinha, ela encontrava a única forma de paz que lhe restava. Nenhum público, nenhum roteiro, apenas o vento e sua respiração. Mas mesmo lá, as memórias a perseguiam, do pai que partiu cedo demais, da mãe que encontrou força no silêncio e da família que ela própria agora conduzia à sombra da fama. Sucesso não é um lar, escreveu ela uma vez em seu caderno. É um quarto de hotel onde as paredes aplaudem enquanto você adormece. Todas as casas que ela construíra não podiam protegê-la das tempestades em seu interior. Suas mansões eram lindas, mas em cada uma ecoava um resquício de solidão. Era o preço da fama, e ela o pagava em parcelas silenciosas. Quando ela voltou para casa uma noite, depois de uma estreia, ficou muito tempo sentada no carro. Nenhum flash, nenhum aplauso. Apenas escuridão. No vidro, seu rosto se refletia, cansado e real. Por um momento ela se viu, não como estrela, não como ícone, mas como uma mulher que tenta sobreviver em um mundo de luz e sombra. E assim, o silêncio que um dia a protegeu agora se tornava sua prisão. Os aplausos haviam cessado, mas em seu eco permaneceu apenas um pensamento: a fama pode comprar tudo, exceto a paz. Após décadas de fama, viagens e um brilho incansável, Cate Blanchett começou a reordenar sua vida, em silêncio, quase imperceptivelmente. Seu império já estava construído há muito tempo. Filmes, teatro, imóveis, prêmios. Mas quanto mais ela possuía, mais entendia que a posse não é um legado. O verdadeiro legado não está nos números, mas na marca que uma pessoa deixa em outras. Sua herança financeira é impressionante. Segundo a Forbes, sua fortuna é estimada em mais de 95 milhões de dólares, distribuída em casas na Inglaterra, Quênia e Austrália. Sua produtora Dirty Films apoia jovens diretores e roteiristas. Ela investe em arte, mas também em sustentabilidade, em arquitetura ecológica, em projetos que conectam natureza e ser humano. Mas por trás dessas decisões, há mais do que estratégia. É uma espécie de penitência, um retorno àquela força silenciosa que ela aprendeu com a mãe. A beleza só tem valor se curar algo. Cate Blanchett usa sua influência para encorajar outros. Ela se tornou embaixadora da ONU para refugiados. Fala sobre responsabilidade ambiental, sobre a fragilidade do mundo. Mas ela não o faz com palavras barulhentas. Seus discursos são como seus papéis, precisos, contidos, profundos. Temos muito barulho neste mundo, disse ela uma vez. Talvez a mudança comece com um momento de silêncio. No mundo do cinema, seu nome permanece uma escola por si só. Atrizes como Saoirse Ronan, Rooney Mara e Florence Pugh a citam como modelo,
Elas estudam seus gestos, suas pausas, seu leve tremor quando um sentimento surge. Uma jovem diretora disse uma vez: Kate Blanchett não atua. Ela te lembra que você sente. Essa capacidade de tornar visível o invisível é seu maior legado. Em Blue Jasmine, via-se a vulnerabilidade por trás do orgulho. Em Carol, a ternura por trás da contenção. Em Tar, a solidão por trás da perfeição. Cada personagem era uma confissão. Que força e dor são gêmeas. Que a arte nada mais é do que a tentativa de fazer as pazes consigo mesmo. Mas seu legado não é apenas artístico, é também humano. Ela nunca permitiu que a fama a separasse de suas raízes. Seus filhos crescem longe dos flashes, cercados por música, livros e conversas, não por câmeras. Amigos contam que em momentos privados ela é calorosa, divertida e irônica, uma mulher que ri alto quando ninguém está olhando. Kate Blanchett aprendeu que a riqueza não é um fim, mas uma responsabilidade. Ela disse uma vez: Não quero que meus filhos herdem meu dinheiro, quero que eles herdem minha coragem. E talvez esse seja o cerne de seu legado. Coragem de permanecer em silêncio em um mundo cheio de barulho. Coragem de entender a beleza não como adorno, mas como dever. Coragem de perdoar, inclusive a si mesma. Hoje, quando ela aparece na tela, não é mais a mulher que precisa se provar. Ela é a mulher que entendeu. Seu silêncio não é mais uma fuga, é seu trono. E quando a perguntam o que ela quer deixar para o mundo, ela responde com um sorriso silencioso. Talvez apenas a lembrança de que se pode brilhar mesmo no silêncio. Seu silêncio não era um vazio, era sua coroa. No final, quando a luz em sua casa em Sussex enfraquece e o dia lentamente se afunda na névoa cinzenta, Kate Blanchett muitas vezes se senta à janela, como no início de sua história. O vento move as cortinas e em algum lugar ressoa o zumbido distante de um piano. Nenhum aplauso, nenhuma câmera, apenas o suave respirar do tempo. Ela olha para trás para uma vida cheia de contrastes, triunfo e perda, amor e estranhamento, fama e silêncio. E ainda assim, algo inabalável permanece nela. A dignidade de permanecer em silêncio em um mundo barulhento. A capacidade de criar beleza sem possuí-la. Seu legado vive nas imagens que ela nos presenteou, nos olhos de Elizabeth, na vulnerabilidade de Carol, no vazio interior de Lydia Tarr. Essas personagens são mais do que papéis, são espelhos. E em cada espelho, um pedaço de sua verdade permanece. Quando a cortina cai, não resta som. Apenas uma consciência suave de que algumas vidas não terminam, mas continuam a ecoar, como música que paira no ar depois que a última nota é tocada. E assim termina esta história, não com um grito, mas com um sussurro. A cortina caiu, mas o filme nunca terminou, porque lendas nunca se apagam na escuridão.